igreja, a paz do Senhor, amém? Glória a Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 6. Efésios, no capítulo 6, no versículo 18. Versículo antes, nós começaremos a ler no versículo 17, Efésios no capítulo 6, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Glória a Jesus. Feche seus olhos. Possamos orar de uma maneira sincera, com coração sincero diante do Senhor, abrir o nosso coração e dizer a Ele com toda a simplicidade, dizer a Ele o quanto nós precisamos dEle. Nesse momento você pode falar: Senhor, Pai querido, Pai santo, nós te louvamos, ó Deus. Obrigada, Jesus, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, porque hoje nós estamos aqui para te louvar, te adorar. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos que está, ó Deus, acompanhando este culto, ó Pai, que está comigo, ó Deus, adorando ao Senhor neste momento. Pai, nós te louvamos, ó Deus, te pedimos que o Senhor ouça o nosso clamor, ouça, Senhor, as orações que serão feitas aqui nessa noite, receba a nossa adoração, Senhor, receba o nosso louvor, Pai, que possamos agradar o teu coração, ó Deus, através do nosso louvor, através da nossa adoração. Espírito Santo, te pedimos, fica à vontade aqui, ó Deus, conosco, fica à vontade na casa dos nossos irmãos, para falar, para agir conforme o teu querer, que os nossos ouvidos estejam abertos àquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite, que possamos ser sensíveis ao toque do Espírito Santo, Senhor, que através de cada canção, ó Deus, ministrada, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Repreendemos todo espírito de distração, tudo aquilo, ó Deus, que tentar roubar a nossa atenção nessa noite, nós repreendemos. Te pedimos, ó Deus, toma cativo os nossos pensamentos, coloque em nós, ó Deus, o capacete da salvação, venha nos blindar, ó Deus, de toda seta do inimigo, de toda arma, ó Deus, do maligno, que tentar contra as nossas vidas. Ó Pai, em nome de Jesus, que toda seta do inimigo, ó Deus, contra nós, que tentar nos dizer, ó Pai, que o Senhor não nos ama, que nós não somos, ó Deus, amados, Pai, que essas setas caiam por terra em nome de Jesus, ó Deus. Coloque em nós o capacete da salvação e a certeza que o Senhor nos ama. Em toda e qualquer situação, o Senhor nos ama, o Senhor está conosco, o Senhor nos fortalece. Jesus, receba a nossa adoração e o nosso louvor. Fala conosco, Pai, nós te pedimos, ó Deus. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama.
você. Basta que possamos querer este amor, que possamos desejar, que possamos aceitar esse amor. Nós te amamos, Jesus. Nós rendemos graças a Ti, ó Deus. Sem esse amor nós nada somos, ó Pai. Aleluia, declare isso. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama. Obrigada, Jesus. Obrigado por esse amor, ó Deus. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. É por isso que nós te louvamos, Deus. Obrigada por esse amor, Jesus. Nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Louva Ele com as suas palmas. Ele é merecedor de toda honra e de toda glória. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia, que nos sustenta, que nos mantém de pé. Glória a Jesus, o Espírito de Deus está aqui neste lugar. Obrigada, Jesus, Tu és maravilhoso, ó Deus. Fica à vontade, ó Pai, para agir. Aleluias, glória a Jesus, a alegria do Senhor. Glória a Jesus. Obrigada, Senhor. Você pode declarar isso. Você pode louvar ao Senhor. Obrigada, Senhor. O Espírito de Deus se move em mim. Eu canto por em louco. Eu sinto seu poder me invadir. Eu sinto fogo nos meus pés. Fogo nos meus pés. Fogo em minhas mãos. Eu sinto agora, sinto teu poder em meu coração. Aleluia. A alegria do Senhor. A alegria do Senhor. A alegria do Senhor. A alegria. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Aleluia, Tu és santo, Pai, nós te amamos, ó Deus. Declare mais uma vez, Espírito. O Espírito de Deus se move em mim. Eu canto por em louvo. Eu sinto seu poder me invadir. Eu sinto fogo nos meus pés. Eu sinto fogo em minhas mãos. Eu sinto fogo, sinto agora, sinto seu poder em meu coração. Porque a alegria do Senhor, a alegria do Senhor, a alegria do Senhor, a alegria. Obrigada, Senhor.
Senhor, a alegria do Senhor, a alegria do Senhor, a alegria do Senhor, a alegria do Senhor, a alegria. Glória a Deus, obrigada, Jesus. Aleluia. Como lindo coral nós estamos ensaiando para a grande festa que haverá lá no céu, amém? Todos unidos, louvando e exaltando ao Senhor. Obrigada, Jesus, receba a nossa adoração, Senhor. Santo tu és, Obrigada, Senhor. Glória a Deus, feche os seus olhos. Um dia nós estaremos ali no Santo dos Santos, face a face com o Senhor, adorando e exaltando aquele que é digno, aquele que reina. Aleluias. Um dia nós estaremos ali com o Senhor e Ele nos garantiu essa eternidade ali na cruz, essa eternidade ao lado dEle. Hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos e adorar ao Senhor, sentir a presença dEle. Aleluias. Vives entre os querubins, nas alturas está o trono. Teu nome é soberano. Fizeste aqui tua tenda, chamaste a Israel, o povo que escolheste para achegar-se a ti. Tu queres que o teu povo te conheça, Senhor, e mover-te com poder.
te amamos, Senhor. Aleluias, glória a Deus. Vamos agora ouvir uma palavra abençoada, uma palavra que irá edificar as nossas vidas com o apóstolo Josué. Amém? Glória a Jesus. A paz do Senhor, irmãos, que Deus abençoe a todos. Você que encontra no seu lar, você que encontra aí no seu sofá. Eu quero te pedir algo antes de começar a falar. Eu gostaria que você neste momento mandasse o link deste culto para todos aqueles que você sabe que pertence à Missão Evangélica Betel. Se você tem um telefone, se você tem o WhatsApp de um membro da missão, de um pastor, de um bispo da missão, eu gostaria que você agora enviasse o link agora para este pastor, dizendo assim: pastor, o apóstolo Josué tem uma palavra para toda a membresia da missão agora. E ele pediu que o senhor estivesse assistindo a mensagem, assistindo esta palavra. Eu vou dar até um tempo para que você possa fazer isto, enviar agora o link e dizer, e você que é pastor, envia para o membro, fala: olha, o apóstolo tem uma palavra para nós neste momento e nós temos que estar atentos a esta palavra do apóstolo Josué. Se porventura você estiver assistindo este culto durante a semana, envie também para o membro da Missão Evangélica Betel, então para um conhecido, para que ele possa ouvir, para que ele possa entender esta palavra. Eu quero ler neste momento um versículo 2 que está no livro de Amós, o profeta Amós. Nós vamos ler no capítulo 3, olhe bem. O versículo é o versículo 7. É o capítulo 3, está no livro de Amós. Capítulo 3, versículo 7 e o versículo 8. Eu tenho certeza que algumas pessoas vão ficar um pouquinho, talvez, decepcionadas com outras pessoas, mas eu tenho que te mostrar uma verdade dentro da palavra. Eu pedi que abrisse a Bíblia no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7 e o versículo 8. Está escrito assim: o Senhor não faz coisa alguma sem revelar seus planos aos profetas, seus servos. Em algumas traduções está assim: certamente o Senhor Deus não faz coisa alguma sem antes revelar os seus planos aos profetas, seus servos. Versículo 8. Ruge o leão, quem não temerá? Fala o Senhor Deus, quem não profetizará? Poder sentar. Eu quero me dirigir neste momento a todos os membros da Missão Evangélica Betel, a todos os pastores, missionários e bispos. Eu creio que todos sabem, e eu quero neste momento me posicionar, Glauber, assim, dentro deste ministério, eu tenho uma responsabilidade de uma voz profética. Eu sei da minha responsabilidade. Eu conheço a minha responsabilidade diante de Deus de ser uma voz profética. Eu creio que todo líder, ele é levantado por Deus, e sendo levantado por Deus, ele é levantado por Deus para transmitir aquilo que Deus quer, os seus planos, os seus projetos, a todas aquelas ovelhas, a todas aquelas pessoas que estão ao seu cuidado. Eu sei que é grande a responsabilidade, e eu já sabia disso, há 30 anos atrás, quando o Senhor
nos orientou a levantar a Missão Evangélica Betel, a começar este ministério, Léo, nós tínhamos consciência desta responsabilidade. Nós somos conscientes disso. Eu já tinha consciência da minha responsabilidade por este povo diante de Deus. E este texto agora, missionário Helenário, o profeta, ele diz que o Deus Todo-Poderoso, ele não faz nada sem antes revelar os seus profetas. Isto é, Deus não pega ninguém de surpresa. Deus não surpreende ninguém, a menos que a pessoa não tenha intimidade com Deus. Se o líder não tiver intimidade com Deus, ele é surpreendido por não ter o seu canal com Deus, não ouvir Deus. Portanto, ele pode ser pego de surpresa. Em momentos que Deus vai agir, Deus não fala, e muitas vezes a membresia sofre pelo fato do líder não ter um contato direto com Deus. A membresia sofre, o ministério sofre pelo fato do líder não ter uma ligação direta com o Senhor. Preste atenção numa coisa que eu tenho que deixar bem claro neste último dia, eu digo assim, do mês de abril de 2020, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui nessa noite. Preste atenção, todos os membros da Missão Evangélica Betel. Todos os meses, nós temos aqui uma reunião de pastores. Nós temos uma reunião de bispos. Nós temos uma reunião onde o pastor que te pastoreia, ou a pastora, vem para esta reunião. E nesta reunião, o Senhor nos revela o que nós devemos fazer. Se porventura você foi pego de surpresa, é porque o seu líder não está participando de reuniões, ou está participando e não leva até você aquilo que Deus tem nos revelado, tem nos mostrado. Talvez não está chegando até os seus ouvidos. É hora de você olhar para o seu pastor, para a sua pastora e perguntar: pastor, você tem participado das reuniões? Quais são as diretrizes? O que Deus mandou fazer? O que o Senhor nos orientou para que sejamos abençoados? Porque quando o Senhor orienta, é para que o ministério seja abençoado. Quando o Senhor mostra, pastora Shirley, é para que o ministério seja todo ele abençoado. O ministério é como a árvore. Quando as bênçãos chegam naquela árvore, até a última folha é abençoada, porque a bênção chegou sobre aquele ministério. Então, se porventura você é membro de uma outra denominação, é hora de você começar a perguntar: nós fomos pegos de surpresa? Será que Deus não falou com o presidente da nossa organização, com o bispo da nossa organização, com o apóstolo da nossa organização? Eu quero te dizer algo para você. Nós temos buscado do Senhor. E eu lembro muito bem que em 2009, eu estando de joelho dobrado, eu disse: Senhor, eu tenho uma responsabilidade pela Missão Evangélica Betel que está no Brasil e fora do Brasil. É grande a nossa responsabilidade. E eu sei, Deus, que eu não posso depender que o Senhor abençoe este rebanho, este povo que está aos meus cuidados, falando lá com Edir Macedo, falando lá com R.R. Soares, falando lá com Silas Malafaia, porque eles não estão lá, eles estão aqui. Glauber, isto eu perguntei, eu disse para Deus, chorando diante dele. Eu lembro que em 2017, o Senhor então falava com nós, missionária Silvana, ele disse: prepare porque este ano será o ano da conquista. Quando entendemos que era o ano da conquista,
nós começamos a conquistar territórios. Vocês viram este apóstolo rodar o Brasil. Vocês viram este apóstolo entrando em aeroporto, descendo em aeroporto e levando esta mensagem. Algumas pessoas questionaram por que o apóstolo ele está viajando esse Brasil inteiro e até mesmo saindo para fora do país. Nós tínhamos uma mensagem. Essa mensagem é preparar missionários, preparar líderes para estar dentro das casas, dentro dos lares. O que é isso, apóstolo? Dentro das casas? Teve alguém que me perguntou assim: apóstolo, por que a missão evangélica Betel agora vai começar com células? Vai começar com casas de Obed-edom? Deus já estava nos preparando, meu irmão Glauber, que era necessário levantar alguém, porque haveria um momento que as portas seriam fechadas, portas dos templos seriam fechadas, e era necessário que pessoas, homens e mulheres, dentro dos seus lares, dentro das suas casas, ensinassem a palavra de Deus. Nós então preparamos revistas, mais revistas, chamada Casa de Obed-edom, e começamos nas reuniões de pastores, dizer a todos: olha, vamos formar células chamada Casa de Obed-edom. Um número grande de bispos e de pastores ficaram atentos e começaram a fazer o mesmo, levantar líderes, levantar pessoas para ensinar dentro das casas. Preste bem atenção. Amós capítulo 3, versículo 7, diz assim: certamente o Senhor não fará nada sem antes mostrar, sem antes dizer aos seus servos. Quando chegou 2019, nós questionamos, perguntamos para Deus, melhor dizendo: Deus, o que será 2020? Opa! Eu lembro que o bispo Luiz, ele me procurou várias vezes, falou: apóstolo, nós temos que escrever algo. O que Deus mostrou que será 2020? Eu disse: bispo, o Senhor não falou nada ainda. O Senhor não nos mostrou nada com respeito a 2020 ainda. Ele disse: apóstolo, mas chegou já novembro, o que será em 2020? E eu de joelho dobrado orando ao Senhor. Eu quero abrir um parênteses. Você que está me ouvindo, está me enviando aqueles vídeos, aqueles áudios, que existe 2 profetas dizendo que no dia 8 de maio vai haver uma escuridão no mundo inteiro. Serão vários dias de escuridão, e que os demônios vão bater nas portas, é para ninguém abrir as portas, ninguém. Vai chamar até mesmo com voz, como se fosse um parente, mas você não pode abrir. Esses profetas disseram para você comprar velas brancas para acender dentro de casa, porque não vai ter luz. Olhe para mim. Você pertence à Missão Evangélica Betel? Você é pastor dentro da Missão Evangélica Betel? Você é bispo dentro da Missão Evangélica Betel? Você é membro neste ministério? Olhe para mim, ouça a voz deste profeta. Deus não nos mostrou nada disto. Deus não falou conosco sobre uma escuridão no dia 8 de maio. Agora, Deus não falou. Se Deus falou com alguém, e você é membro deste ministério, siga este profeta, depois cobre dele. Mas Deus não nos mostrou. A mostra que Deus tem nos dado: o Senhor falou conosco dentro de Jerusalém. Pastores que estão me ouvindo, bispos que estão me ouvindo, nós começamos antes de novembro de 2019, nos preparar para ir até Jerusalém. Meu irmão Glauber, você pergunta: apóstolo, mas Deus não poderia falar com o senhor aqui dentro, aqui neste altar? Sim, em qualquer lugar. Mas quis o Senhor nos levar na Terra Santa. Quis o Senhor nos levar dentro de Jerusalém, e nós fomos para Jerusalém. Eu lembro que nós estávamos ali, alguns bispos, estavam pastores, pastoras,
Nós estávamos dentro de Jerusalém em oração, buscando ao Senhor. Você pode dizer agora, apóstolo, mas Deus fala com você em outro lugar, tem montes. Mas Deus nos levou lá em Jerusalém, em Israel, para falar conosco. E saímos daqui, sabendo da nossa responsabilidade com o povo. Quando chegamos ali, entramos dentro de uma conferência. Tinha uma pastora que tinha ido de Ganda. Ela foi lá para Jerusalém também. Deus, Ele tem suas formas de falar. Chegando ali, nós fomos ouvir uma mensagem. Queridos, o Espírito Santo de Deus começou a nos tomar. Nós não entendíamos, pastora Helena, uma só palavra, mas Deus, o Todo-Poderoso, falava conosco. Não entendíamos uma só palavra, mas sentíamos o grande poder de Deus. Pastora Ormezinda custou ficar de pé. Pastora Margarida, pastora Aurora não conseguiu ficar de pé. Deus falava poderosamente. Eu perguntei ao bispo Luiz e falei, você está entendendo? E ele disse, eu entendo quando falo inglês. Mas quando ela mistura o inglês com o dialeto, eu não entendo. Quando ele disse isso, eu comecei a entender. Olhe para mim. Eu comecei a entender. Eu entendi ela falando no português. Para mim, eu entendi. E o Senhor Deus usou daquela mulher. E ela disse assim, eu te trouxe a uma terra fértil, para te fazer fértil e para todos aqueles que te ouvirem se tornarem férteis. Quando o Senhor falou isso comigo, eu comecei a entender. Falei, Deus, tem mais? E Ele disse, 2020 será o ano da profecia. Meu amigo, naquele instante, meu irmão, caro bispo, caro pastor, você que está me assistindo aqui agora, o Senhor disse, retorne ao Brasil, leve esta mensagem que 2020 será o ano da profecia. Pastora Sheila, certamente o Senhor Deus não fará nada sem antes comunicar aos seus profetas, aos seus santos profetas. Deixa eu dizer algo para você, eu quero que deixe registrado isso aqui, na nossa querida TV Vinho Novo. Chegamos aqui no meio de novembro e foi uma grande correria. Eu e minha esposa entramos dentro do nosso carro e começamos a agendar para formar líderes para estar dentro dos lares. A membresia da Missão Evangélica Betel do bairro Amazonas começou a custear com a sua gasolina, com o álcool, com a nossa despesa, e nós começamos a levantar líderes. Líderes por toda a cidade que passamos. Colocamos também algumas filmagens dizendo que aquelas pessoas estavam participando da escola de formação de líderes para a casa de Obed-edom. Maravilha! Portas foram abertas e nós começamos a abrir. Então, ensinar na escola de formação de líderes. Eu volto ao texto, membresia da Missão Evangélica Betel. O Senhor não faz coisa alguma sem revelar os seus planos aos seus servos. Uma pessoa chegou para mim e disse assim, apóstolo, mas existe uma grande igreja, um povo que está quase no mundo inteiro, que diz que 2020 será o ano da multiplicação, será o ano da bênção, da prosperidade. Olhe para mim. Eu não questionei, eu disse, o Senhor Deus, o meu Deus, disse que será o ano da profecia. O ano em que estará se cumprindo as profecias. Eu disse, mas não será o ano da prosperidade também? Eu disse, isso está com Deus. Todos aqueles que ouvirem a palavra do Senhor, Deus fará com que a sua vida se torne uma vida próspera. Sabe o que está acontecendo? Eu estou a todo momento, queridos, porque esse celular, eu não desligo esse celular, 24 horas ligado.
Talvez alguém pergunte, apóstolo, mas é 2 horas da manhã, a gente passa uma mensagem, você está acordado? Sim, estou acordado. Sim. Eu tenho uma preocupação com a igreja do Senhor Jesus Cristo no mundo inteiro. Nós temos essa preocupação. Nós queremos saber o que está acontecendo. E tem uma coisa, eu uso dizer que eu tenho um olhar de drone. E o servo do Senhor tem que ter um olhar de drone. Ele não pode olhar no horizontal. O servo do Senhor tem que olhar de cima para baixo, Silvana. Tem que olhar de cima para baixo. Não é no horizontal, é de cima para baixo. É enxergando o mundo. É enxergando o mundo, a igreja do Senhor no mundo. E o que o Senhor tem para fazer nos últimos dias. Antes do arrebatamento, queridos. Que está para acontecer a qualquer momento o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Alguns pastores têm me ligado. Ontem um pastor disse, apóstolo, estou fechando o local de reunião, o templo, a igreja, para nunca mais abrir. Nunca mais. E ele disse mais ainda, talvez ele vai ver essa filmagem, eu creio que vai ver. Pastor, que Deus te abençoe, não vou citar o nome. Ele disse ainda para mim, apóstolo, eu estou chorando, porque os membros passam na rua e eu tirei a placa, e eles tiram a foto, e eles estão chorando, porque não vou abrir o templo mais. Se o senhor quiser, assuma. Se o senhor quiser, só assuma. Deixa eu dizer algo para você, queridos. Não é 1, não é 2, não é 3. 40% dos templos que foram fechados na pandemia não abrirão as portas mais. Não abrirão. Há muitos decepcionados. Há muitos que esperavam algo diferente. Há muitos que esperavam enriquecer em 2020. E Deus, Ele diz, volta para a sua casa que eu quero preparar vocês. Deus volta a sua igreja para dentro dos lares. Deus volta a sua igreja para o seio da família, para uma reflexão, para podermos nos colocar diante do Senhor e olhar para os nossos e pregar o Evangelho. Quantos, queridos, passavam a mão na Bíblia, deixavam os filhos em casa, eles se tornando dependentes de drogas, deixava filhos em casa assistindo qualquer tipo de programação e ia para as suas campanhas. Deus mandou te dizer, minha irmã, você vai ficar dentro da sua casa para você cuidar do seu filho e da sua filha. Cuidar do seu lar. O que está acontecendo com a Missão Evangélica Betel? Eu quero dizer para você que é membro da Missão Evangélica Betel, para que Deus possa te encher neste momento. Sabe o que está acontecendo? Aqueles que deram ouvido a esta palavra, estão sendo abençoados por Deus. São muitas pessoas que ligam dizendo, apóstolo, tem alguém no templo? E eu pergunto, por quê? Eu quero consagrar o meu dízimo. Pastores estão me ligando da Missão Evangélica Betel e dizendo, apóstolo, na nossa congregação, a arrecadação não caiu, porque a membresia é fiel. O povo tem sido fiel. As portas estão fechadas, mas as pessoas saem de casa. E quando eu perguntei à irmã, eu falei, irmã, como a irmã está? Ela disse, apóstolo, antes da pandemia, eu tinha até algumas dificuldades, mas a minha vida está sendo ricamente abençoada por Deus. Deus está cumprindo o que falou lá em Jerusalém, que os seus filhos, aqueles que dessem ouvido, seriam prósperos, seriam abençoados. Esta é a hora de Deus abençoar a sua casa, abençoar o seu lar, multiplicar a sua finança, meu irmão. O mundo está como o Egito agora, neste momento, o mundo está como o Egito. O mundo está perturbado, queridos. Existe uma perturbação tremenda na nossa nação. Mas aqueles que confiam no Senhor, eles não são abalados, porque eles acreditam na direção do Deus Todo-Poderoso.
Portanto, eu deixo aqui uma palavra aos bispos da Missão Evangélica Betel, aos pastores e pastoras da Missão Evangélica Betel, a membresia desta organização. Eu quero que você saiba de uma coisa: esta embarcação, esta nave, ela não está sem piloto. Ela tem piloto. E o piloto é o Senhor Jesus Cristo. E nós, como copilotos, estamos atentos à voz do nosso piloto, que é o Senhor Jesus Cristo. Ainda que venha tempestade, ainda que venha turbulência, ainda que venha tempo ruim, nós sabemos que continuaremos voando, porque o piloto é o Senhor Jesus Cristo, e nós, como copilotos, nós estamos atentos ao que Ele quer que nós venhamos fazer. Portanto, eu deixo aqui uma palavra à membresia da Missão Evangélica Betel. Este apóstolo que vos fala não tem nenhuma preocupação, a não ser cuidar da Missão Evangélica Betel. Todos os membros estão participando da ceia. Sim, todos estão participando da ceia. Todos estão sendo pastoreados. Todos estão sendo cuidados. Você pergunta por quê, apóstolo? Eu digo: todo membro da Missão Evangélica Betel, todos, tem o número do celular do apóstolo Josué que vos fala. Todos. Todos, sem exceção. Todos. O novo convertido que entra na missão, ele passa a ter o número particular do apóstolo Josué. Você pode achar estranho, falar: apóstolo, mas em algumas denominações somente a secretária que tem, ninguém tem o número. Não, na missão não. Na missão, nós colocamos na revista, colocamos nas publicações. Todos aqueles que entram para a missão, ele tem o número, que é um número conhecido por todos, e um número que passa aí, está na TV de um novo número. Você pergunta por que isso? Deixa eu dizer para você uma coisa: o pastor não corre da ovelha. O pastor, a ovelha tem acesso ao pastor, e tem que ter, queridos, e tem que ter. Quando o Senhor me chamou, em 1970, quando eu recebi o chamado para pastorear, eu sabia da minha responsabilidade como homem de Deus diante de um rebanho. É por isso que às vezes é 2 horas da manhã, o telefone toca, é alguém precisando de conversar, é alguém precisando de dialogar, é alguém precisando de uma palavra de carinho, de consolo. E aqui está o apóstolo Josué, pastor Aurora, pastora Shirley, os demais pastores, estão todos voltados para estar ao seu lado. Portanto, eu fecho a mensagem com esse versículo dizendo: o Senhor não faz coisa alguma sem revelar os seus planos. Portanto, 2020 nós já esperávamos que seria o ano que está sendo. Um ano atípico, um ano diferente, um ano em que, quando tudo isto encerrar, nós não seremos os mesmos. A igreja não vai ser a mesma. Não, a igreja não vai ser a mesma. A sua família não será a mesma, ela vai mudar. O Senhor vai trazer grandes transformações dentro de sua casa. E nós vamos ouvir, queridos, vamos poder presenciar o que está lá em 1 Samuel, quando o Senhor disse através do seu profeta, que é Ele que levanta do monturo, mas desce também aqueles que estão lá em cima. É Ele, queridos, é Ele. Portanto, nós vamos ouvir grandes testemunhos de pessoas ricamente abençoadas por Deus. Agora preste bem atenção. Se prepare. Eu vejo o grande Deus preparando uma grande rede. Eu vou repetir. Eu vejo Deus preparando uma grande rede. E Ele está prestes a lançar a grande rede. E vai ser a última pescaria do tempo da graça. Está vindo aí, e já está chegando,
um tempo de avivamento. Um tempo em que os templos, aqueles que continuarem abertos, não vai caber. Um tempo de cura e de libertação. Está vindo um tempo de milagres, está vindo um tempo de milagres. Está vindo um tempo de transformações. Está vindo um tempo que nós vamos testemunhar um crescimento da igreja, como foi na igreja primitiva, os primeiros dias do tempo da igreja primitiva. Nós vamos pregar, 3.000, 4.000, 9.000 almas vão render aos pés do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos nisso, e você em sua casa aplaude o Senhor Jesus Cristo, exalte o nome do Senhor. Este tempo está chegando, queridos. E eu glorifico a Deus por ter pastoreado antes da pandemia, durante a pandemia, e vamos pastorear pós-pandemia, com a graça do Deus Todo-Poderoso, com a graça do Senhor. Sabe por quê? O Senhor Deus não faz nada sem antes avisar os seus servos. Termino minha fala dizendo: você pergunta, apóstolo, como que vocês estão? Os projetos, queridos, estão todos sobre a mesa. Os projetos para pós-pandemia estão todos eles sendo escritos. Estamos nos preparando para colocar todos eles em ação daqui poucos dias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Apóstolo, o senhor não está preocupado? Não, meu amigo. Nós já sabíamos que 2020 seria o ano da profecia. Você que lá na minha página do Facebook, você questionou, disse: apóstolo, por que ano da profecia? Você lembra que eu não te respondi? Você lembra que eu não te respondi nada? Sabe por que eu não te respondi? Porque é Deus que começa a te responder. É Deus que começa a falar contigo e te mostrar que este ano todas as profecias estão se cumprindo. Todas. Está faltando apenas o Senhor voltar, arrebatar a sua igreja e levar para a boda do Cordeiro. Que o Senhor te abençoe. Eu quero te dar um conselho. Você quer ter uma vida próspera? Quer? Quer ter uma vida abençoada? Seja fiel a Deus. Não se preocupe. Não fique preocupado, apóstolo, mas eu não tenho que guardar tudo. Deixa eu te falar, quando o Senhor mandava o maná lá no deserto, aqueles preocupados, Silvana, viu, missionária, que guardava maná para outro dia, demonstrava que não confiava em Deus. O maná, ele no outro dia tinha bicho no maná. Não dá para comer o maná, tá entendendo? As pessoas tinham que acreditar na providência de Deus e de comer o maná daquele dia apenas que o Senhor enviava. Deixa eu dizer algo para você: o Deus que cuidou de você até agora, Ele vai continuar cuidando de você. Não deixe de ser fiel, não deixe, de forma nenhuma. Dentro de sua casa, é hora de você agora rever essa questão da sua fidelidade para com Deus. E eu digo para vocês com toda segurança que nós estamos tendo centenas de pessoas ricamente abençoadas por causa da sua fidelidade com Deus. Fidelidade. Me pergunte, os templos da Missão Evangélica Betel estão todos de portas fechadas. Todos de portas fechadas. Mas nenhum deles está sendo procurado pela imobiliária. Nenhum deles está sendo procurado pelo dono do imóvel. Ninguém. Existe pastor que chegou e questionou, disse: olha, vamos baixar o aluguel, vamos pagar somente a metade. Foi feita uma negociação, mas está tudo andando a 1000 por hora e prontos para serem abertos a qualquer momento, para que possamos lotá-lo de pessoas para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Esta palavra, ela é para a membresia da Missão Evangélica Betel, para os pastores, missionários e bispos, e para todos aqueles que estão recebendo essa palavra. E se porventura Deus tocar no teu coração, e se Deus estiver tocando, eu creio que você agora olhou para sua esposa sentada ao seu lado e disse: olha, nós vamos entrar em contato com este ministério. Nós queremos estar ligado a este ministério. Um ministério que está ligado ao trono da graça.
um ministério que está ouvindo o Deus Todo-Poderoso, um ministério que está conectado com Deus. Nós queremos fazer parte desse ministério. E vou dizer algo para você por quê, meu amigo. É porque a Missão Evangélica Betel, este ministério levantado por Deus, não anda preocupado com coisas terrenas, não anda preocupado com outras coisas a não ser falar da palavra de Deus, mostrar que o Senhor está voltando e que é necessário que haja um grande arrependimento para que as pessoas sejam salvas. Esta é a nossa preocupação, esta tem sido a nossa palavra. Que Deus em Cristo nos abençoe. Você em sua casa e os presentes podem aplaudir o Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer isso, exaltar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor não faz coisa alguma sem revelar os seus planos, os seus projetos aos seus profetas. Que Deus em Cristo nos abençoe. Curve a sua cabeça. Eu quero orar por você neste momento. Eu quero orar pela sua casa, orar pelo seu lar, orar pela sua vida. Eu quero pedir uma bênção de Deus por você agora. Eu quero pedir que o Senhor estenda suas mãos agora sobre o portão da sua casa, para que você possa encontrar paz. Você que está assim encerrando essa quarta-feira, triste, abatido, levante a cabeça, meu irmão. Levante a cabeça. Toda depressão vai sair em nome de Jesus. Curve a sua cabeça. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te apresento agora este lar. Eu te apresento este homem, esta mulher, que até este momento estava um pouquinho desesperado, desorientado, preocupado com o que vai acontecer. Deus, eu creio que esta palavra veio dar um norte para que ele possa entender que tudo está de acordo com teus planos e com a tua vontade. Nada saiu dos teus planos. Deus, abençoe, ó Pai, este lar, abençoe esta casa, abençoe esta família que agora, Senhor, parou para ouvir esta mensagem, para participar deste culto. Estenda as tuas mãos agora e traga a tua bênção, ó Pai. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Que Deus abençoe. Queridos, preste bem atenção. Eu conversava com um pastor, até de Rondônia, pastor Julião. Eu até mando um abraço, pastor Julião, agora. E o pastor, nós conversando, de repente eu disse para ele que no tempo de Cristo, quando o Senhor andou sobre essa terra, ele não curou todos os enfermos, não, Jean. Ele tinha enfermos ali que ficou sem ser curados. Ele curou aqueles que acreditou na sua palavra, acreditou no seu poder e foi até a ele. E esses foram curados, né? O leproso, outros leprosos, que iam até o Senhor Jesus. Eu disse a ele ainda que o Senhor Deus, ele está deixando acontecer algo para mostrar seu poder. Ô Glauber, tem muitas pessoas que às vezes vêm aqui pedir oração. Eu falava com o pastor Julião, vem pedir oração. A pessoa chega, parece estar tendo um ataque cardíaco e realmente está. Com a dor no peito, eu sou chamado na casa, apóstolo, vem cá porque vai morrer. Dor no peito, está com falta de ar e parece que é um ataque cardíaco. A gente chega e ora. Senhor, nós repreendemos essa enfermidade em nome de Jesus. Aí eles pegam aquela pessoa, colocam dentro do carro e levam para o médico. Chega lá, Deus já curou. Aí o médico olha e fala assim, não é apenas uma indisposição. Mas por quê? Porque Deus curou. Aí quando chega aqui eu pergunto, sua irmã, como é que está seu esposo? Ah não, apóstolo, não era nada não. Não era nada não, era apenas uma indisposição. Quer dizer, eles pegam o milagre e fazem assim, ó, diminui o milagre. Oi, irmã, então quer dizer, não era nada não? Não está perguntando, então por que você me chamou para orar? Por que se não era nada?
Ah, não, apóstolo, não era nada não. Eu comi alguma coisinha assim, o médico, uma coisinha, comeu, aí fez mal. Dá vontade de falar assim, infeliz, era assim, o seu marido estava morrendo, tá entendendo? Você estava morrendo, era um infarto. Mas Deus curou. Quando chegou diante do médico, aí não era nada mesmo não, o médico não viu nada não, foi curado. Nós temos que aprender, queridos, a valorizar os milagres de Deus. São muitas vezes que isso acontece, querido. Muitas vezes. A pessoa está enferma, a pessoa está doente, a pessoa está com câncer, a pessoa está... Deus cura. Quando chega no médico, não é nada não. O médico falou assim, não, era só uma coisinha, não era nada não. Não era? Não era porque Deus curou. Então, da próxima vez, irmão, leva no médico primeiro, para ele poder constatar a enfermidade, porque para Deus então curar. Você vê o poder de Deus na sua vida. Então, muitas vezes, querido, se Deus agora tirar esse coronavírus agora, é provável, viu, missionário, que eles vão dizer assim, não era nada não. Isso aí era uns vírusinhos, a pessoa tomou água quente ali, pronto, era só isso, melhorou, isso não era nada não. Então, queridos, olha, por isso que muitas vezes nós estamos ouvindo falar aí que morreu 3.000, 4.000, morreu tantos mil pessoas, ela vai, e tem gente mostrando que cova está sendo aberta, né? O prefeito de Belo Horizonte está dizendo que vai abrir 2.000 covas, não é verdade? É necessário muitas vezes a pessoa ver cova aberta, ele chegar e olhar, tem um caixão lá dentro, para ele reconhecer que existe um Deus que cura, que só Deus cura, só Deus que cura, é Ele, não adianta, a hora que Ele falar basta, qualquer farmacêutico vai encontrar a cura para o coronavírus, a hora que Ele falar basta, mas enquanto Ele não disser basta, não adianta, querido. Não adianta você querer cobrar do presidente da república, que o presidente tem que falar uma coisa, não adianta você cobrar nada não adianta não. Ele falando uma coisa, falando outra, não adianta. A enfermidade está aí, e a enfermidade vai continuar matando enquanto Deus não falar basta. Mas a hora que Ele mandar parar, queridos, não adianta. Esse coronavírus vai parar lá no inferno na hora. Porque o Deus Todo-Poderoso é que está no comando de todas as coisas. E você sai de sua casa, querido, um pouquinho, larga esse medo de lado, tire esse medo do seu coração, chega na janela pelo menos, atenda o celular, porque não passa coronavírus pelo celular não, atenda pelo menos, converse com alguém, é o Deus que está no comando de todas as coisas, e não adianta você correr não, queridos, porque quando tem que morrer, morre até dentro de casa. Então fique quietinho, mas fique animado, fique tranquilo, cante um pouco, faça ginástica, louve ao Senhor, glorifique a Deus, fica ligadinho na TV Vinho Novo aí, porque nós estamos animados, amém? E nós profetizamos que as 2.000 covas que estão sendo abertas vão ser fechadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo vão ser fechadas, porque tem profetas aqui em Minas Gerais. Que Deus abençoe. Fique sobre seus pés. Nós vamos consagrar agora nossos dízimos, nossas ofertas. E você que tem aí o seu dízimo, sua oferta na sua casa, se porventura você quiser depositar numa das contas que está aí, você pode depositar. Se você quiser nos ligar para a Secretaria Executiva, comunicar, você pode estar comunicando. Talvez você tenha um dízimo guardado e você está pensando, olha, como que eu vou fazer para ajudar a obra de Deus? Deixa eu dizer para você uma coisa. A Missão Evangélica Betel está investindo na África, está investindo no Nordeste, está abrindo novas obras, está ajudando as pessoas carentes. Então esse dízimo que você está com ele guardado e não sabendo o que fazer, deposite. Nós temos certeza que a sua vida será ricamente abençoada por Deus. Faça isso e Deus vai te abençoar. Segure seu dízimo em sua mão, sua oferta. Vamos consagrar para o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo a vida deste empresário. Ele está tão preocupado, mas ele é fiel ao Senhor. Ele separou aquela parte que te pertence, Deus, e muitas vezes não sabe como fazer. Eu te peço, abençoe a vida desse empresário. Nós consagramos o dízimo desta vida, Pai, deste homem, desta mulher. E agora, Senhor, abençoe este que tem o seu envelope em suas mãos, o cartão, vai fazer um depósito, vai fazer uma transferência. Que o Senhor abençoe de uma forma rica e poderosamente, Pai. Estenda tuas mãos sobre este lar e dê a tua bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Que Deus abençoe. Você que está presente aqui, eu quero dizer o seguinte, está presente
pelo fato de que aqui em Contagem foi baixado o último decreto permitindo, se o local pode estar reunindo até 10% da capacidade do local. Então nós temos aqui um número que não chega ainda a 10%. E todos estão de máscaras. Eu não estou agora porque eu estou falando com vocês, mas minha máscara está aqui. Álcool em gel está colocado ali na porta, né? Então estamos de acordo com o que é pedido pelo nosso Ministério da Saúde. Então está aqui, assim que eu desligar aqui, eu estarei colocando a minha máscara e tem um número de pessoas aqui. Então se tiver alguém presente e for dizimar, pode ser colocado aqui à frente e nós já vamos encerrar em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Sábado nós temos reunião de pastores. Sábado tem reunião de pastores. 14h30 reunião. Vai ser transmitido pela TV Vinho Novo. Vai estar presente aqui no templo os bispos e alguns pastores titulares vão estar presentes aqui. Eu e o pastor Bispo Sebastião e o Bispo Luiz vamos dar uma palavra para toda a missão evangélica Betel. Primeiro, vamos dar a nossa posição com respeito a tudo isso que está acontecendo no Brasil. Você vai saber qual é a posição da direção da missão evangélica Betel. E estamos de acordo com a palavra do Senhor, com a palavra de Deus. Vamos ficar sobre nossos pés. Amém. Deus abençoe. Se porventura você conhece um membro da missão e ele não acompanhou essa reunião, passe o link da TV Vinho Novo para ele, mande para ele, para que ele possa estar participando também da reunião, assistindo o que foi tratado aqui. Essa semana continuará sendo uma semana abençoada. Amém? Uma semana que vamos experimentar cada vez mais da presença do nosso Deus. Curve a sua cabeça, curve a cabeça. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, ó Deus, pela tua palavra. Te agradeço pelo Senhor voltar o seu olhar para nós. Te agradeço, ó Deus, pela sua atenção com a missão evangélica Betel, de sempre ter nos revelado o que está para acontecer. Muito obrigado, Deus. Agora eu te peço, abençoe este lar. Ao terminar essa reunião, que as tuas bênçãos estejam sobre todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Que a graça de Deus Pai, que o amor de Deus Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, hoje e para todos sempre. Amém. Volte agora a sua atenção para o seu vizinho, sua direita, sua esquerda, e profetize. Vamos lá? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aplauda o Senhor Jesus, que Deus em Cristo te abençoe. Amém, amém.